Oi Zé, tudo bem? Sou eu, o Francisco. Lembra de mim? Desculpe sumir nesse último ano e aparecer assim tão de repente, mas as coisas andaram um pouco complicadas para mim. Para começar, no início do ano passado, minha esposa pediu divórcio e ficou com a guarda do nosso filho. Perdi casa, carro, tudo o que conquistei. Como se não bastasse, a cereja do bolo veio com a minha demissão na metade do ano. Tive que ir usando um pouco do que me sobrou do divórcio para ir pagando despesas e pensão, enquanto procurava por emprego, mas sem sucesso. Encontrei a luz no fim do túnel, quando um tio me ligou procurando saber como eu estava. Contei toda a história a ele. E ele me ofereceu ficar em um dos seus apartamentos que ficava em uma cidade de interior. Ele ainda me recomendaria para trabalhar como zelador na igreja que frequentava. O pagamento não seria dos melhores, nunca fui religioso e sempre evitei esses lugares, mas cavalo dado não se olha os dentes, certo? Hoje estou para fazer a viagem e como tive que vender meu celular para pagar algumas despesas, estou te enviando esse e-mail pelo computador da biblioteca. Então vamos nos falando por aqui. Boa noite Zé, como anda? Obrigado pela mensagem de conforto. A viagem foi muito tranquila e o apartamento do meu tio é o que você imaginou. Um pouco apertado, mas suficiente para alguém solteiro. Então, assim que arrumei as coisas no apartamento, fui direto para a igreja para ver se já conseguiria trabalhar no dia seguinte. Na segunda-feira. Quem me recebeu foi o próprio padre, que já estava sabendo da situação. Aparentemente, ele e meu tio eram amigos de longa data. E quando comentei sobre o meu caso, meu tio logo pediu um favor para o padre, que aceitou sem questionar, já que a igreja realmente estava precisando de alguém para fazer a limpeza e manutenção. A escala de trabalho seria de sábado a quinta-feira, com folga na sexta. Um pouco estranho, mas não iria questionar uma oportunidade dessas. Quero dizer, a igreja era pequena e recebia poucos visitantes, então haveria pouca coisa para ser feita. Por experiência, eu diria que teria pelo menos de 1 a 2 horas livres por dia para procurar outro emprego e resolver assuntos pessoais. Dito e feito, a minha primeira semana de trabalho foi tranquila e todos os dias pude tirar pelo menos 2 horas para conhecer um pouco a cidade. Por sorte, encontrei uma pequena biblioteca que fica próximo de onde estou ficando. Aqui encontrei esses computadores antigos, mas que dão para o gasto. Assim que puder eu te dou mais notícias. Boa noite Zé, tudo bem? Essas 2 últimas semanas foram bem paradas. Estou pensando em ir ao bar na minha próxima folga. Essa cidade é pequena e não tem muita coisa para fazer. As pessoas são bem reservadas e dificilmente consigo puxar assunto. Minha esperança é que o álcool deixe o pessoal um pouco mais leve. Quem sabe faça um amigo. Me deseje sorte. Boa noite Zé. Como vão as coisas? Peço desculpas não ter dado mais notícias nessas últimas semanas, mas acabei achando algo bem interessante. Há 3 semanas, você se lembra que eu fui ao bar? Quando cheguei no fim da tarde, o lugar era tão depressivo e vazio quanto a cidade. Achei que se esperasse veria alguém chegar, mas depois de 10 garrafas de cerveja, percebi que estava perdendo meu tempo e teria que trabalhar com dor de cabeça no dia seguinte. Decidi ir a pé, para queimar um pouco do álcool no meu corpo. Era uma caminhada de 15 minutos em linha reta até meu apartamento. Como a igreja ficava no caminho, eu pensei que poderia dormir em um dos quartos que tinha lá e ganhar alguns minutos de sono. Mas quando estava a algumas casas de distância, percebi que havia um grupo de pessoas entrando na igreja. Pensei que poderia ser alguma missa, já que o relógio já marcava meia-noite, mas o fato de todos estarem de vestes pretas me chamou a atenção. Até pensei que poderia ser um velório. Quando vi meu tio entrando, cogitei passar para dar os meus pêsames e ver o que estava acontecendo de fato. Contudo, o forte cheiro de álcool do meu corpo me fez repensar a ideia. Ponderei alguns minutos e minha curiosidade venceu. Apressei o passo e fui até a igreja, onde encontrei apenas um edifício vazio e silencioso, como se aquele grupo de pessoas tivesse sido uma alucinação. Eu tinha certeza do que vi, e minha curiosidade não deixaria isso de lado. Deixei o prédio e fui até o outro lado da rua, onde me escondi atrás de uma árvore para esperar aquelas pessoas saírem. Esperei por um bom tempo e por várias vezes o sono quase me venceu. Felizmente, quando o relógio marcou 3 horas da manhã, as pessoas começaram a ir embora. Esperei até que o último deixasse o lugar para novamente ir lá e tentar encontrar onde estavam, mas o cansaço e o álcool me convenceram a voltar para casa. Nas semanas seguintes,
Passei a observar a igreja de sexta-feira. Era sempre o mesmo padrão. Eles entravam à meia-noite e saíam às 3 da madrugada, sempre trajando roupas pretas e sempre os mesmos rostos. Então, nessa próxima sexta-feira, estou planejando me esconder lá antes da meia-noite e esperar por eles. Talvez eu consiga achar o tal lugar misterioso. Me deseje sorte. Oi, José. Desculpe se não consegui responder sua mensagem. Vi que você mandou, mas não tenho tempo para ler. Vou ser breve. Como eu disse, fui lá por volta das 11h30 da noite e me escondi no confessionário. Esperei por meia hora até começar a ouvir o barulho das pessoas chegando, todos em silêncio e em passos quase que como uma marcha macabra. Observei por uma fresta e vi que eles entraram em uma espécie de passagem secreta, embaixo de um dos santos. Pelo que pude ver, era preciso inverter o crucifixo que ficava fixo na Bíblia que a estátua segurava. Esperei que todos entrassem na sala antes de sair de onde estava, ir até o santo e realizar o mesmo procedimento. Para minha surpresa, nada aconteceu. Na verdade, aquela parecia ser apenas uma escultura de mármore sem qualquer mecanismo escondido nela. A minha opção então foi empurrar. Fiz o máximo de força que pude e pouco a pouco consegui movê-la, revelando a entrada, uma escada em espiral que parecia descer até ser engolida pelo escuro. Ao fim das escadas havia um corredor que me levou até um quarto, onde encontrei o grupo reunido em volta de um círculo. E nesse círculo estava desenhado um pentagrama formando um rosto do que eu pensei ser uma cabra. Eu fiquei escondido para ouvir a conversa e infelizmente não foi nada boa. Eles pareciam estar discutindo sobre precisar de um novo sacrifício até o fim da próxima lua nova. Aparentemente a cidade estava recebendo cada vez menos visitantes, e isso estava dificultando os negócios. A discussão durou alguns minutos até alguém pedir silêncio e dizer: eu conheço alguém que já completou 33 anos e pode ser um bom candidato ao sacrifício. Ele não tem familiares próximos por aqui e nem amigos. O padre Alberto o conhece, não é? A voz que eu tinha acabado de ouvir era ninguém mais ninguém menos do que o meu tio, que fez contato visual comigo nessa hora. O que acha, Francisco? Eu não pensei duas vezes. Fugi desesperado e vim até aqui na biblioteca onde estou escrevendo este e-mail. Não sei quanto tempo ainda tenho, meu amigo, mas já posso ouvir o som deles do lado de fora. Essas podem ser as minhas últimas palavras, meu amigo. Então eu quero apenas te deixar o conselho. Nunca aceite trabalhar como zelador de uma igreja.